Bom dia, pessoal. Hoje nossa aula é sobre especializações de membrana. Especializações de membrana são modificações que a membrana das células podem sofrer para auxiliá-las a desempenhar as suas respectivas funções. Então, especializações de membrana são estruturas celulares que não são encontradas em todas as células, só em algumas, dependendo da função que elas desempenham. Existem várias especializações de membrana e nós vamos dividir esse assunto em duas aulas, duas videoaulas. Essa, que eu estou chamando de parte 1, ou nessa aula, nós vamos falar dos cílios, estereocílios, microvilosidades e das invaginações basais associadas às mitocôndrias. E na parte 2, ou na segunda videoaula, nós vamos falar das especializações adesivas de membrana, ou seja, zonas de oclusão, adesão, desmossomas, hemidesmossomas, interdigitações e das junções comunicantes do tipo gap ou tipo fenda, tá? Achei melhor dividir esse assunto para a aula não ficar muito grande, não ficar muito cansativa. A gente percebe que são várias as especializações de membrana que a gente encontra nas células, né? Então, a gente tem os cílios, os estereocílios, as microvilosidades. Então, todas essas três são especializações de membrana, ou seja, modificações que a membrana das células sofre para ajudá-las a realizar as suas funções, né? Então, a microvilosidade, ela vai ajudar na absorção, estereocílios vai fazer troca de fluido, cílios vão transportar muco, né? Além dessas três especializações de membrana, existem especializações que visam aderir à célula ou a alguma célula vizinha ou ao substrato. Então, são as especializações adesivas, que são todas essas que vocês estão observando aqui. Outras especializações de membrana visam comunicar células vizinhas entre si. Então, a gente tem como exemplo as junções do tipo gap, as sinapses químicas, né? E temos ainda invaginações basais associadas a mitocôndrias, que fazem transporte ativo de íons em grande quantidade, com o objetivo de transportar água para fora do organismo, né? Então, nós vamos, nessa aula, falar de cada uma dessas especializações de membrana, entender como elas são e como elas funcionam. Vamos começar, então, falando dos cílios, que são especializações de membrana que têm como objetivo fazer com que a célula consiga transportar muco. Então, vocês estão observando aqui uma fotografia. Essa fotografia ela mostra um pedacinho da parede de uma traqueia e vocês estão vendo aqui, ó, do cursor para a esquerda, então aqui nessa região, um pedacinho do tecido conjuntivo da mucosa da traqueia e do cursor aqui do laser para a direita o tecido epitelial de revestimento da traqueia. Então, observe que nesse epitélio, nesse tecido epitelial, nós temos células ciliadas, essas projeçõezinhas de membrana aqui que vocês estão vendo são os cílios, e intercaladas a essas células ciliadas, a gente tem uma célula mais gordinha, olha, mais bojudinha, que armazena vários grânulos de secreção no citoplasma. Vocês estão vendo aí umas bolinhas no citoplasma dessa célula. Essa célula é chamada célula caliciforme. Ela é uma célula produtora de muco. Então, toda vez que a gente observar num epitélio células ciliadas, significa que esse epitélio é um epitélio transportador de muco. Para quê? Com que objetivo? Bom, se a gente pensar no trato respiratório, a maior parte do trato respiratório, a maior parte das nossas vias aéreas é revestida por um epitélio como esse que vocês estão vendo aí na imagem. Um epitélio que tem células produtoras de muco e células transportadoras de muco, ou seja, células ciliadas. A situação é a seguinte: quando a gente inspira o ar,
A gente leva para dentro do nosso organismo pequenas partículas que às vezes a gente nem percebe. Partículas de poeira, pólen, enfim, vários grãozinhos, né? Que se chegarem aos nossos alvéolos pulmonares, podem desencadear uma resposta inflamatória, podem causar lesão no epitélio pulmonar, né? Na mucosa pulmonar. Então, todas as nossas, ou todas não, mas a maior parte das nossas vias aéreas são ou é revestida por muco. A ideia é que quando o ar passe por essas vias, né, o ar passa se movimentando, as partículas que a gente inala junto com o ar, elas vão se movimentando junto com o ar e elas têm grande chance de acabar esbarrando na parede dessa via aérea, pode ser a cavidade nasal, pode ser a laringe, pode ser a traqueia, pode ser brônquios, né? E se essa partícula de poeira ou de areia, ou seja lá do que for, esbarrar na parede da via aérea, ela vai ficar grudada no muco, porque o muco ele é pegajoso, né? E dessa maneira, ela não chega até o epitélio sensível dos alvéolos pulmonares. Então, essa função aí do muco nas vias aéreas é ajudar a filtrar o ar, certo? Bom, só que muco é uma secreção rica em carboidrato, portanto, fonte de energia. E a gente sabe que a superfície do nosso corpo, tanto externa quanto internamente, ela é colonizada por micro-organismos. Então, muco é uma secreção que não pode ficar parada na superfície do nosso corpo. Ela tem que ser eliminada. Por isso, sempre que a gente tiver alguma célula produtora de muco, a gente vai ter associada a ela células transportadoras de muco. No caso das vias aéreas, os cílios das células, né, localizadas da laringe até os brônquios, eles batem no sentido postero-anterior, ou seja, eles batem trazendo o muco em direção à nasofaringe. E nas cavidades nasais, o batimento ciliar é antero-posterior, ou seja, leva o muco também em direção à nasofaringe. A nasofaringe ela tem uma comunicação com a orofaringe. Então, o muco que é trazido em direção a ela acaba escorregando e vai ser eliminado na orofaringe, ou seja, na nossa garganta. E a gente acaba engolindo o muco junto com a saliva, certo? Então, dessa maneira, a gente filtra o ar, protege o nosso organismo e, ao mesmo tempo, elimina o muco, não deixa ele retido, não deixa ele parado na superfície do nosso corpo. Um outro lugar onde a gente tem células ciliadas, transportadoras de muco, é nas tubas uterinas. Lá, o objetivo, além de ser esse de filtração, ou seja, evitar que micro-organismos e partículas cheguem na nossa cavidade abdominal, o objetivo é transportar os ovócitos, que são eliminados pelos ovários, até ou em direção ao útero. E se nesse caminho esse ovócito for fecundado, transportar o concepto até o útero para que ele possa implantar no local adequado. Então, toda vez que vocês virem células ciliadas no nosso corpo, essas células servem para transportar muco. O objetivo desse transporte pode ser proteção ou condução do ovócito ou do concepto até o útero, no caso lá das tubas uterinas. Então, nessa imagem, a gente está vendo a mesma coisa da imagem anterior, só que na microscopia eletrônica. Então, a gente está observando aqui o tecido conjuntivo, um pedacinho do tecido conjuntivo, e acima do laser o epitélio de revestimento. Esse epitélio tem células caliciformes, produtoras de muco.
Então, vocês veem que o citoplasma é cheio de grânulos que armazenam o muco. Aqui também tem outra caliciforme, que tem um pedacinho de uma terceira. E entre elas, olha o que a gente observa, células que têm na sua membrana apical projeções que são chamadas cílios. Então, essas projeçõezinhas aqui são os cílios das células ciliadas, que são essas clarinhas aqui entre as caliciformes. Aqui a gente está vendo uma imagem, né, uma montagem de imagens. Então, a gente está vendo a superfície apical de uma célula ciliada, né? E aí a gente está observando aqui a membrana plasmática, essa linhazinha preta, e vocês estão vendo que os cílios, na verdade, são projeções da membrana plasmática. São projeções filiformes, ou seja, projeções que vão se afilando à medida que a gente chega na pontinha, no ápice, né? Aqui a gente tem um cílio em visão longitudinal. Olha só, a membrana plasmática, essa linha pretinha, se projeta para fora da célula e formando então essa estrutura que a gente chama de cílio. Membrana plasmática a gente já estudou, é uma estrutura fluida. Portanto, para ela se manter projetada, ela precisa de um esqueleto, ela precisa de um elemento de sustentação. E os elementos de sustentação das membranas dos cílios são microtúbulos, que a gente pode ver aqui, ó, alguns deles, né, em visão longitudinal, ocupando o espaço citoplasmático do cílio. Quando a gente faz um corte transversal no corpo do cílio, o que a gente observa é isso aqui, ó, a membrana plasmática do lado de fora, tudo que está elétron lúcido é citosol, e aí vocês conseguem observar pares de pequenos túbulos. Olha, se vocês contarem, vocês vão ver que são 9 pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares de microtúbulos localizados na periferia do citoplasma. E esses 9 pares estão ligados, estão associados a um par central. Essa é a organização do esqueleto na maior parte do comprimento dos cílios. À medida que o cílio começa a se afilar, né, na pontinha, a quantidade de microtúbulos vai diminuindo. Ó. Se vocês forem observar aqui, ó, né, vai diminuindo a quantidade de microtúbulos, certo? Outra característica dos cílios é que cada cílio tem no citoplasma, né, uma estrutura chamada corpúsculo basal, que é essa estrutura aqui, ó, que está cortada transversalmente aqui nessa figura. Então, aqui no meio a gente tem o desenho, a imagem em visão longitudinal e aqui à esquerda a imagem dos vários cortes transversais que foram feitos em diferentes alturas do cílio, né? Então, a gente vê que cada cílio se origina a partir de uma estrutura chamada de corpúsculo basal. E quando a gente olha a composição do corpúsculo basal, ele é formado por 9 tríades de microtúbulos localizados na periferia da estrutura. Então, se vocês observarem, isso aqui é um desenho, quando vocês observam na fotografia feita no microscópio eletrônico, olha, uma tríade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tríades de microtúbulos periféricos. O centríolo basal é como se fosse a raiz do cílio. É ele que origina os microtúbulos que vão sustentar a membrana dos cílios. Ok? Bom, cílios são projeções de membrana. A gente fala que são projeções ou evaginações filiformes de membrana, porque eles são afilados, né? A gente já comentou isso. E eles têm uma grande amplitude de movimento. Eles fazem um movimento de varredura, como se fosse o limpador de para-brisas de um carro, tá? Então, tem uma grande amplitude de movimentação e eles se movimentam sempre no mesmo sentido. Aqui a gente tem uma outra imagem, né, uma lâmina, mostrando de novo um epitélio ciliado. Olha,
do cursor para a direita o tecido conjuntivo, do laserzinho, né, ou cursor para a esquerda, o epitélio com os cílios na sua superfície. Eu falei para vocês que todo o epitélio ciliado tem que ter células caliciformes. Aqui elas estão um pouquinho disfarçadas, um pouco escondidas, olha. Aqui tem uma, aqui tem outra, né? Elas estão mais magrinhas e o muco não está corado. Muco é uma secreção que não cora bem nem pela hematoxilina nem pela eosina. Então, quando a gente usa a técnica de coloração HE, o muco fica branquinho, né? Ele não cora, certo? Uma outra especialização de membrana que lembra os cílios são os estereocílios. Estéreo aqui significa sem movimento, né? Então, quando as pessoas descobriram pela primeira vez os estereocílios, quando eles foram descritos, os pesquisadores da época acharam que eles se tratavam de cílios imóveis e aí foram batizados dessa maneira. Se vocês observarem, olha, eles lembram os cílios mesmo, aquelas projeções filiformes de membrana, mas eles são mais longos, eles não são tão frequentes, tão próximos uns dos outros, são mais afastadinhos. E a altura deles também é mais variável, né? Os cílios, eles são todos mais ou menos da mesma altura, e os estereocílios não, eles modificam, variam muito de altura. Mas os estereocílios também são projeções de membrana, projeções filiformes de membrana. Só que ao invés de serem sustentados por microtúbulos, eles são sustentados por microfilamentos de actina, ou seja, estruturalmente são bem diferentes, né? Só que isso só foi observado depois do desenvolvimento da microscopia eletrônica. Então, o nome já tinha sido dado e até hoje eles são chamados de estereocílios. Os estereocílios, na verdade, eles servem para fazer troca de fluido. Quando as células epiteliais, né, absorvem um fluido e secretam outro para substituir esse que foi absorvido. Então, nessa fotografia, por exemplo, a gente tem uma imagem de uma lâmina de epidídimo. Epidídimo é um órgão do aparelho reprodutor masculino que matura e armazena espermatozoides. Então, dentro do epidídimo existe um túbulo, ou seja, um tubo de diâmetro bem reduzido, né? Esse túbulo é bastante grande. Nos humanos, eles têm entre 6 e 8 metros de comprimento, né? Então, bastante grande. E como eles são muito fininhos, eles cabem dentro da cápsula do epidídimo bem emboladinhos, né? Quando a gente faz um corte de epidídimo, então, a gente pega esse mesmo túbulo, que é chamado de túbulo epididimário, cortado várias vezes, porque eles estão embolados, então fica um segmento ao lado do outro, tá? E o que a gente está observando aqui em cada segmento do túbulo epididimário? Bom, se é túbulo, tem uma cavidade, então esse branquinho aqui é a cavidade do túbulo. Lá dentro passam muitos espermatozoides para serem maturados e depois ficarem armazenados. Então, esse conjuntinho de células que vocês estão vendo aqui são espermatozoides que estavam passando pelo epidídimo. Aqui também, ó. A parede do túbulo epididimário é revestida por um epitélio. Esse epitélio é pseudoestratificado com estereocílios, né? E do lado de fora a gente tem uma camadinha de tecido muscular liso e tecido conjuntivo. Bom, o que interessa aqui pra gente? Como eu falei, as células que têm estereocílios fazem troca de fluido. No caso do epidídimo, essas células absorvem o fluido que foi produzido no testículo e que traz os espermatozoides até o epidídimo. Então, esse fluido testicular é absorvido e no lugar dele, as células epiteliais do epidídimo secretam um novo fluido, contendo substâncias que maturam os espermatozoides que passam por ali. Então, vocês estão vendo que essas células fazem troca de fluido, então elas têm
que apresentar na sua membrana estereocílios. Um outro local do organismo onde as células apresentam estereocílios é no ouvido interno. As células que revestem a cóclea e os canais semicirculares, elas secretam um líquido chamado endolinfa, um líquido que é essencial para a função de equilíbrio e para a função de audição, e esse líquido ele precisa ser renovado. Então elas secretam a endolinfa e ao mesmo tempo absorvem a endolinfa e secretam nova endolinfa, então elas ficam fazendo essa renovação, essa troca de fluido constantemente. Uma especialização de membrana que muita gente conhece, muita gente já ouviu falar, são as microvilosidades. As microvilosidades, elas estão presentes em células que fazem absorção, células especializadas em absorção. Quando eu falo que estão presentes em células que fazem absorção, vamos fazer um parêntese aqui. Toda célula do corpo faz absorção, mas faz absorção para consumo próprio, para suprir as suas necessidades. Então, elas não precisam de microvilosidades. As células que têm microvilosidade são aquelas que fazem absorção para o corpo como um todo, ou seja, uma grande intensidade de absorção. Por exemplo, as células do intestino, tanto delgado quanto grosso, e as células dos túbulos contorcidos proximais dos rins, que também reabsorvem muitos solutos que foram perdidos na filtragem do sangue. Então, alguns solutos que são importantes, ou muitos solutos importantes, precisam ser reabsorvidos. Então, quando a célula faz absorção em grande intensidade, ou seja, absorção não só para ela, mas para o corpo como um todo, ela precisa aumentar a superfície de contato dela com o material que vai ser absorvido, e para isso ela então faz várias projeções de membrana em direção à cavidade que a célula está revestindo, para poder aumentar a superfície de membrana e aumentar a sua capacidade absortiva. Então, vocês percebam que as microvilosidades, elas também são evaginações de membrana, ou seja, são projeções da membrana plasmática para fora da célula, né? Só que essas evaginações de membrana que formam as microvilosidades, ao invés de serem afinadas, de se afinar, né, na pontinha, serem afiladas como cílios e estereocílios, elas são rombas, olha, elas são arredondadinhas aqui, estão vendo? Elas não afinam na ponta. Então, a gente fala que microvilosidades são evaginações digitiformes da membrana, ou seja, são estruturas que têm um formato de dedo, né? Por causa dessa pontinha arredondada aqui. Então, são evaginações digitiformes da membrana. De novo, membrana é fluida, não é? Então, para se manter projetada para fora da célula, precisa de ter elemento de sustentação. E aí vocês estão vendo aqui, ó, vários filamentos eletrondensos presos na pontinha das microvilosidades, fazendo a sustentação delas. Olha no desenho aqui, ó. Em verde e amarelo é a membrana plasmática. Ela está se projetando para fora da célula. A projeção é digitiforme, ou seja, em forma de dedo. E ela está sustentada por esses filamentos vermelhinhos que vocês estão vendo aqui, ó, que na verdade são esses eletrondensos aqui. Esses filamentos, eles são formados por actina e são bem fininhos. Então, eles são chamados de microfilamentos de actina. Reparem que esses microfilamentos de actina que sustentam a membrana na microvilosidade, eles se apoiam em outros filamentos perpendiculares a eles. Olha aqui, ó, esses da microvilosidade se apoiam nesses aqui, ó, que fazem parte do esqueleto do citoplasma da célula, né? Então, as microvilosidades ficam apoiadas pelo e no citoesqueleto.
Vocês podem estar achando engraçado e se perguntando, né? O que são essas projeçõezinhas aqui, parecendo umas arvorezinhas do lado de fora da membrana. Vocês já viram isso? Isso são os carboidratos que formam o glicocálice, né? Então, lembra que na superfície externa da membrana a gente encontra oligosacarídeos ramificados e que o conjunto deles é chamado glicocálice? Então, isso que vocês estão vendo aqui na superfície externa da membrana, presos à membrana, são os carboidratos do glicocálice. Bom, pessoal, microvilosidades, vocês viram, são estruturas muito pequenininhas. Estruturas que a gente só consegue ver no microscópio eletrônico, de tão pequenas que elas são. Então, eu coloquei aqui duas fotografias de células que têm microvilosidades. À esquerda, eu coloquei essas células vistas ao microscópio eletrônico. Então, vocês estão percebendo aqui, ó, tem umas mitocôndrias no citoplasma de uma célula. Isso aqui é a junção celular, ó, uma célula grudadinha na outra, tá? Então, isso aqui é um pedaço de uma célula. Aqui a gente tem um pedaço de outra célula. Aqui a gente tem a luz do intestino, a cavidade do intestino. E do outro lado a gente tem mais 3 pedacinhos de células que revestem essa cavidade. Repara que nesse pedacinho, ó, todas elas apresentam microvilosidades para poder fazer a absorção. Então, são células absortivas do intestino. E essa nuvenzinha cinza que vocês estão vendo aqui, vocês já sabem, corresponde ao glicocálice, né? São os carboidratos do glicocálice associado à face externa da membrana. Muito bem. Então, isso que a gente está observando nessa fotografia inteira aqui da esquerda é um pedacinho disso aqui, ó. É como se fosse esse quadradinho aqui que eu estou delimitando, visto no microscópio eletrônico, tá? Então, quando a gente olha no microscópio de luz, o aumento é muito menor, a gente consegue ver mais coisas. Então, aqui vocês não estão nem vendo a célula inteira, e aqui a gente vê a célula inteira, mais o tecido conjuntivo de suporte, mais as células vizinhas, enfim. O que eu quero falar com vocês é o seguinte: na microscopia de luz, no microscópio óptico, a gente não consegue enxergar microvilosidades, porque elas são muito fininhas, muito pequenininhas. O microscópio não consegue ampliar o suficiente. Porém, como entre uma microvilosidade e outra existem microespaços, quando a gente cora o material para observar na microscopia de luz, o corante entra nesses microespaços e fica preso lá. De modo que quando a gente vai observar no microscópio de luz, a gente enxerga uma linha fortemente corada na superfície apical das células que apresentam microvilosidades. Essa linha a gente chama de borda estriada ou borda em escova, né? E elas indicam para a gente que, apesar da gente não estar conseguindo enxergar, ali naquele lugar existem muitas microvilosidades, né? E que, portanto, essas células que a gente está observando aqui, ó, são células absortivas, células especializadas em absorver solutos, não para elas apenas, mas para o corpo inteiro, né? Então, espero que vocês tenham compreendido e, se por acaso ficar alguma dúvida, é natural que fique, a gente discute nas nossas aulas, tá? Um outro tipo de especialização de membrana são as invaginações basais associadas à mitocôndria. Então, vamos primeiro visualizar o que é isso. Olha, coloquei aqui uma fotografia feita no microscópio eletrônico. Essas invaginações basais também a gente só consegue ver com facilidade na microscopia eletrônica, né? No microscópio de luz, o máximo que a gente consegue ver são uns risquinhos, umas estriaçõezinhas mais coradas na base das células. Então, essas especializações de membrana,
elas são encontradas em lugares, em órgãos que transportam grande quantidade de água para fora do organismo. Então veja bem onde que a gente vai encontrar células com essa especialização de membrana. Nos rins, nas glândulas sudoríparas, nas glândulas salivares e nas glândulas lacrimais, né? Então, são exemplos de lugares onde as células apresentam essa especialização de membrana. Vamos entender por quê. Bom, essas células precisam transportar para fora do corpo uma grande quantidade de água, né? Uma certa quantidade de água. E a gente sabe que internamente nosso corpo tem muito mais solutos do que no meio externo, né? E a gente sabe que a água, ela sempre se movimenta em direção ao meio de maior concentração, certo? Então, se uma glândula sudorípara precisa produzir suor, eliminar um pouquinho de água na superfície do corpo, como é que ela vai fazer essa água sair de dentro do corpo para ir para a superfície? Ela vai transportar íons para dentro da cavidadezinha dela, e aí a água vai vir por osmose atrás e vai formar o suor, que vai ser conduzido pelo canalzinho até a superfície externa. Tá dando para entender? Então, células que têm invaginações basais associadas a mitocôndrias são células que transportam água, que visam transportar água. E aí, o que elas fazem? Elas transportam grande quantidade de íons na direção que elas querem que a água vá, e aí a água vai atrás por osmose, por transporte passivo. A célula não gasta energia para transportar água, porque não adianta, a água atravessa a membrana por difusão simples e ela vai sempre do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Então, quando as células querem transportar uma certa quantidade de água, elas transportam íons e fazem com que gere, então, um fluxo de água por osmose na direção daquele transporte de íons, certinho? Então, vocês estão vendo aqui, olha só, a membrana das células. Ao invés da membrana vir rente aqui, vir retinho, o que a membrana faz aqui, ó? Ela se projeta para dentro da célula. Qual o objetivo dessas invaginações? Invaginar significa projetar para dentro. Evaginar significa projetar para fora. Então, a invaginação é uma projeção da membrana para dentro da célula. E nesse caso aqui, essa invaginação serve de novo para aumentar a superfície da membrana, com o objetivo de que a célula possa ter, ao longo dessa superfície de membrana, uma quantidade bem maior de canais transportadores de íons, porque não é o que ela quer fazer, ela quer transportar íons, né? E como esse transporte vai ser um transporte ativo, ela vai gastar energia para fazer esse transporte, ela desloca as mitocôndrias dela para a base das células. Dessa maneira, ela produz energia próximo ao local do consumo. Então, toda vez que vocês virem células com invaginações basais associadas a mitocôndrias, essas células estarão fazendo transporte ativo de íons com uma segunda intenção, que é fazer transporte de água para a direção onde os íons estão sendo transportados, tá? No caso dessas glândulas sudoríparas, salivares e lacrimais, a direção do transporte de água é de dentro do corpo para fora do corpo. Então, para formar o suor, para formar a saliva e para formar a lágrima. Nos rins, a direção é o contrário. Nos rins, esse transporte ativo de íons visa reabsorver água do plasma que foi perdido na filtragem, tá? Então, na verdade, vai ser o contrário. Vai ser dos túbulos dos néfrons, né, da luz do néfron, dos túbulos dos néfrons, em direção ao tecido conjuntivo, né? Então, a gente tem aqui uma outra fotografia,
mostrando um pedacinho de uma célula. Vocês conseguem perceber que a membrana aqui ela faz várias projeções para dentro do citoplasma da célula. Olha, ela vai lá em cima, volta, caminha mais um pouquinho, invagina de novo. Então, vocês estão vendo várias invaginações de membrana. E entre uma invaginação e outra, vocês estão vendo mitocôndrias, né? Emparelhadas aí com essas invaginações. Então, sem nem saber de onde foi feita essa fotografia, a partir de qual material foi feita essa fotografia, a gente já sabe que se trata de uma célula que transporta íons ativamente, com gasto de energia em grande quantidade, com a intenção, na verdade, de fazer transporte de água. Bom, pessoal, eu estou percebendo que essa aula está ficando bastante longa, né? E a gente nem começou ainda a falar das especializações adesivas de membrana. Então, eu vou dividir esse assunto em duas videoaulas, né? Vimos nessa aula os cílios, os estereocílios, microvilosidades, invaginações basais associadas a mitocôndrias. E na próxima videoaula, nós vamos ver então as junções adesivas de membrana, zônulo de oclusão, zônulo de adesão, desmossomas, hemidesmossomas, interdigitações, junções do tipo gap. Deixo aqui, como sempre, as referências bibliográficas para vocês aprofundarem os seus conhecimentos, né? E na nossa aula, então, a gente tira todas as dúvidas que tenham surgido, né? Anotem todas elas para vocês não esquecerem e a gente poder debater, discutir, esclarecer no nosso encontro.